Glória a Deus, aleluia. Essa noite te saúdo mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Essa noite quero trazer mais uma palavra para a nossa vida, palavra de salvação, palavra de vida eterna. Que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor se encontra em Atos, versículo 10 e versículo 11, onde a palavra vai dizer assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Palavra do Senhor nessa noite. Quero falar um pouco sobre essa promessa que Jesus fez, sobre essa promessa que Jesus ele fez aos seus discípulos, aonde Jesus ele aqui vai falar para os seus discípulos, onde Jesus ele promete, lá em João 14 ele fala: olha, não se turbeis os vossos corações. E Jesus ele fala para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, porque lá em Jerusalém vocês receberão a promessa, e vocês receberão o Espírito Santo virá sobre vós. E o Espírito Santo de Deus, a promessa que o Senhor tinha, e o Senhor mandou o Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor aqui está se cumprindo o que Jesus falou, que Jesus ele iria preparar a morada. E Jesus diz: olha, na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar a morada. E Jesus diz: olha, se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, não vos deixarei órfão. E Jesus ele fez conforme a palavra, conforme ele prometeu. E Jesus ele foi elevado aos céus. E aqui em Atos nós podemos ver onde apareceu 2 varões de branco, onde chegou aos seus discípulos. E aqueles discípulos olhando para o alto, Jesus sendo elevado aos céus, ali aparece aqueles 2 varões, aqueles 2 homens de branco, como diz a palavra, e pergunta para ele: por que vós estáis assustados? Por que vocês assustais? Por que vocês se admiram? Esse mesmo Jesus que vocês estão contemplando sendo elevado aos céus, é o mesmo Jesus que voltará da mesma forma que foi elevado. Então Jesus ele prometeu que ele voltaria. Jesus ele prometeu que ele voltaria, assim como ele tinha prometido que ele iria preparar a morada. E Jesus ele vai cumprir essa palavra. Jesus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Jesus ele voltará. Jesus ele vai voltar. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que vai se cumprir, mas o Senhor ele falou que haveria sinais da sua vinda, e os sinais da vinda de Jesus estão sobre a terra está gemendo, a humanidade está gemendo. Cada dia nós temos visto a iniquidade cada dia aumentando, cada dia o amor tem se esfriado na humanidade, e tudo isso é sinais da vinda de Jesus. Tudo que está acontecendo no mundo não é por acaso. Tudo que tem visto, você tem visto acontecer no mundo não é por acaso. Mas tudo que tem acontecido sobre a terra é para a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus ela fala da fome. E nós temos visto cada dia a fome sobre a humanidade. E nós sabemos que essa fome sobre a humanidade é só aumentar, porque a palavra de Deus ela se cumpre e há de se cumprir. E a palavra de Deus vai falar também sobre guerra, sobre peste,
E nós temos visto o mundo, nós temos visto a guerra sobre a humanidade, sobre o mundo. A palavra diz que uns verá guerra e outros rumores de guerra. E tudo isso só vai aumentar no mundo, nos quatro cantos da terra. Antes da vinda de Jesus, muita coisa tem que acontecer para Jesus voltar. Cada dia nós temos visto para onde tem caminhada a humanidade. E é a palavra de Deus se cumprindo. O Senhor Jesus fala que teria os rumores sobre a humanidade. Mas eu quero falar para ti que vai chegar o dia, vai chegar o momento, onde o Senhor diz na sua palavra, em Daniel 12, versículo 2, a palavra diz: olha, aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que morressem em Cristo Jesus ressuscitará para a condenação. Então nós vemos que há dois destinos para o homem. Há dois destinos que o homem vai ter que enfrentar, onde um é vida eterna com Cristo Jesus, mas tem a condenação, tem um lugar de sofrimento, tem um lugar de ranger de dentes. Mas a escolha é do homem, a escolha, a palavra diz que há dois caminhos que foi colocado perante o homem. E Jesus, ele convida a palavra de vinde a mim. Então a palavra do Senhor diz que a vinda de Jesus será como ladrão à noite. E as pessoas serão pegas dispersas. Mas a gente vai ver que vai ser pega dispersa, não desavisada, porque é avisado, o Evangelho sempre tem sido e é pregado sobre a humanidade. Mas é a humanidade que está dispersa. Porque Jesus diz: olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E ninguém quer se negar, ninguém quer abrir mão de si mesmo, para que venha pegar a cruz e seguir Cristo Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele foi elevado aos céus, mas é a promessa que Jesus voltará. A promessa de Jesus retornar, a palavra nos relata sobre isso. E Jesus, ele está vindo. O mundo, a palavra diz que o mundo, ele jaz no maligno e ele vai de mal a pior. E nós temos visto que no mundo não tem melhora, ele está caminhando, ele está cada dia se aproximando do abismo, cada dia ele está se chegando perto do abismo. Porque sem Jesus, meu amado, sem Jesus, há uma condenação fora de Cristo. Há uma condenação fora de Cristo, mas há uma salvação em Cristo Jesus. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós anunciamos essa palavra, porque não tem outro meio de salvação, não tem outro meio do homem ser salvo, a não ser através de Cristo. A palavra do Senhor vai nos relatar que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Mas o Senhor, ele sabe que do coração, ele conhece o coração do homem. Porque a palavra diz que o coração do homem, ele é inclinado para o mal. O homem, ele é inclinado para o mal. E o Senhor, ele sabe quem é o homem. Porque foi o Senhor, ele criou o homem e ele colocou tudo na mão do homem. E a palavra diz: viu Deus que era bom e entregou na mão do homem. Mas o homem, ele caiu por causa da desobediência. E ali o homem, ele saiu, ele foi tirado do jardim. Mas o amor de Deus, ele é o amor do Criador pela criatura. O Senhor, ele não desistiu. O Criador não desistiu da criatura. Enviou o seu Filho para buscar os que se perderam.
enviou o seu filho para morrer no madeiro, entregou o seu filho para vir nessa terra se humilhar, para morrer pela criatura, para dar oportunidade para todo aquele que crê tem a salvação e tem a vida eterna. A condenação está em não crer em Cristo Jesus, mas a salvação está em crer em Cristo Jesus. E ele disse que ele ia, mas ele voltaria para buscar quem? A palavra do Senhor vai dizer, lá em João 14, eu vou, mas eu voltarei para vós, para onde eu estiver, esteja vós também. E ele falou, olha, Tomé pergunta para ele, não sabemos para onde vai, e nem sabemos qual o caminho. Jesus fala para ele, e para eles, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai, a não ser por mim. Então nós vimos que para chegar lá onde Cristo, há um caminho para que a gente possa estar com Cristo Jesus. E a palavra diz, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, como se diz, aquele que não renunciar, aquele que não abrir mão de si mesmo. Então há uma necessidade de viver segundo o Espírito, não segundo a carne. E a palavra do Senhor, ali esses homens, Jesus foi elevado, e aqueles homens recebeu o poder, recebeu revestido do Espírito Santo, e a palavra de recebereis poder, virá sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. E ali os discípulos de Jesus saiu testemunhando Cristo, pregando o Evangelho, falando da salvação, falando do sacrifício de Cristo, falando da ressurreição, e vidas se achegou a Jesus, vidas foi convertidas. E a palavra diz, em Atos 2, versículo 36 e 38, diz, e esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, quem faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui, os discípulos, depois que Jesus subiu, os discípulos saíram pregando o Evangelho. E ali o povo de Israel, a palavra diz que, quando pregou, falou, olha, o Cristo Jesus, que vós crucificaste, o Senhor, o fez Senhor e o Cristo. E ali a palavra sendo pregada, eles perguntou para Pedro e os demais apóstolos, o que é necessário fazer? E eles falam, se arrependa, negue-se a si mesmo, como se diz, arrependa e creia no Cristo, creia em Cristo, e vocês receberão o Espírito Santo de Deus. E aqui a palavra diz que 3.000 almas, 3.000 vidas se converteram e conheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então nessa noite, você que está me ouvindo, eu falo para você como Pedro falou, como os apóstolos falou, o que é necessário para você alcançar a salvação e a vida eterna? É crer naquele Jesus que foi elevado aos céus e prometeu que vai voltar. Crê no Senhor Jesus, se achega ao Senhor Jesus, porque a palavra diz que aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração terá salvação. Aquele que se achega a Cristo terá salvação.
Então creia no Senhor Jesus, se achegue ao Senhor Jesus, porque Jesus, Ele está voltando, meu amado. Buscai ao Senhor enquanto você ainda pode achar, invocar enquanto está perto. Mas abandone os seus maus caminhos, porque a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. E o Senhor julgará, o Senhor separará, e o Senhor fará a diferença do santo para o profano. O mundo, ele está aí. Tem pessoas de todas as formas, de todas as maneiras. Mas eu falo para ti, tudo que fazemos nessa vida, um dia teremos que prestar conta. Talvez você não preste conta nessa vida, mas lá você não passará batido. Então se achega ao Senhor Jesus, o único meio de salvação, o único filho que foi enviado para morrer pela criatura, o único que foi o Criador que mandou para morrer pela criatura, para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra para mim e para a sua vida. A promessa foi, o mesmo Jesus que está sendo levado, da mesma forma esse Jesus voltará. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro, Pai, sobre essa palavra. Pai amado, que essa palavra venha achar coração nessa noite, e vidas venham se converter, Pai. Vidas venham se chegar ao Senhor. Como foi perguntado a Pedro, o que é necessário? O necessário é crer, o necessário é confessar ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, toma a QNR em tuas mãos, toma as vidas, as famílias nesse lugar, que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra venha alcançar vidas, alcançar almas, e venha, Senhor Jesus, continuar essa missão, pregar a tua palavra até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.